Assim como vocês puderam perceber esse jovem simpático explicando acerca da série, nós estamos trabalhando no mês de julho uma série chamada As Linguagens do Amor, com base no livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. A ideia dessa série é fazer com que todos nós aprendamos a nos comunicar de forma eficiente no amor. A verdade é que nem sempre é tão simples, nem sempre é tão fácil. Compreender como o outro se sente amado é um grande desafio. Compreender o que é o verdadeiro significado do amor é um grande desafio. E o desejo do nosso coração é que durante todas essas mensagens ditas aqui, vocês estejam sendo muito edificados. Nós já trabalhamos 3 das 5 linguagens do amor que o autor trabalha em seu livro. A primeira, a respeito do tempo de qualidade, dar e receber presentes. E na semana passada falamos a respeito das palavras de afirmação. E hoje nós continuaremos essa mensagem falando a respeito dos atos de serviço. Atos de serviço. E nós intitulamos essa mensagem como Você pode fazer isso para mim? Você pode fazer isso para mim? Você já parou para pensar no significado das palavras? Você já parou para pensar que todas as vezes que pensamos em uma palavra, ela de certa maneira tem um valor ou um significado, um conceito para cada um de nós? Se cada um de nós temos um conceito acerca de cada palavra, apesar do seu sentido literal, podemos entender então que a maneira com que compreendemos cada palavra pode mudar o contexto, pode mudar o sentido, pode mudar a forma com que nós interpretamos a forma de viver, de encarar a vida, a verdade ao qual nos motiva a viver. Cada palavra que nós interpretamos pode trazer um sentido. Para que você possa compreender melhor onde eu quero chegar, olhe para esta palavra, serviço. Já que nós estamos falando a respeito da linguagem de amor, atos de serviço, precisamos entender primeiro o que significa serviço. Quando você pensa nessa palavra, o que vem à sua mente? O que vem à sua mente ao pensar em serviço? Eu não sei você, mas talvez, assim como eu, a primeira palavra que vem ao meu coração é trabalho. Trabalho. Afinal, na nossa língua portuguesa, serviço e trabalho são sinônimos. Então, todas as vezes que nós pensamos nessa palavra, nós lembramos de trabalho. Quantas vezes aí os papais não saíram de casa e se despediram da sua família? Olha, tchau família, estou indo para o serviço. Sendo assim, podemos entender que esta palavra serviço tem similaridade, ou nos faz lembrar a respeito de trabalho. Se serviço nos faz lembrar trabalho, pode ser que serviço também possa nos lembrar outras palavras. Quando eu estava escrevendo esse esboço, uma palavra que veio ao meu coração foi serviço militar. Para aqueles que me conhecem, sou o esposo de uma bombeira, que presta serviço militar. E a palavra que veio ao meu coração então foi esforço. Esforço. Afinal, 2 anos da sua vida, ela está lá dedicando o seu serviço, servindo a corporação, servindo o bombeiro militar. Mas aí eu comecei a imaginar um pouco mais o que essa palavra poderia trazer ao meu coração. Além dela representar trabalho, além dela representar esforço, ela também me trouxe uma palavra: remuneração. Afinal, todos nós trabalhamos em favor de algo. Quando nós saímos das nossas casas para trabalhar, nós buscamos uma remuneração, uma recompensação, não é verdade? Ninguém talvez gosta de sair da sua casa para trabalhar de graça. Então, entendendo que serviço pode ser igual a trabalho, que pode também ser igual a esforço, igual a remuneração, a recompensação, será que todos nós compreendemos esta linguagem? Será que todos nós, ao olharmos para atos de serviço, conseguimos entender o seu verdadeiro valor? O que esta linguagem representa para você? Diante dessa percepção, podemos entender que a forma com que interpretamos cada palavra pode mudar todo o seu sentido, pode mudar a sua realidade. Creio sim que dentre todas as linguagens, das 5 linguagens do amor,
esta seja talvez a que menos seja compreendida. Atos de serviço talvez seja a linguagem que menos damos valor. E vocês entenderão o porquê. Durante a mensagem nós tentaremos extrair o porquê nós não compreendemos o seu verdadeiro significado. Mas antes, precisamos também ter uma percepção muito importante. Já que nós entendemos que serviço pode ser traduzido ou interpretado de diversas maneiras, como Jesus define esta palavra? Como Jesus pode entender a respeito de serviço? E para me basear nisso, eu quero ler o texto de Marcos, capítulo 10, versos 43 ao 45, quando Jesus responde aos seus discípulos: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Só para que você possa compreender o cenário, havia um debate. Tiago e João haviam pedido para Jesus para que eles pudessem se assentar à direita e à esquerda de Jesus. O que eles queriam, na verdade, era ser reconhecidos como os melhores, os maiores, os primeiros. E Jesus traz então esta resposta: olha, galera, vocês não estão entendendo. Tiago, João, discípulos, no meu reino não funciona dessa maneira. No meu reino, para que você se torne importante, para que você seja reconhecido, para que você seja valorizado, você precisa se tornar servo. Você precisa se tornar escravo. E de forma voluntária. Quem de nós gostaria de se tornar escravo? Olhando para esse texto, eu posso entender que Jesus tem uma definição a respeito de serviço. Eu creio muito que servir para Jesus significa amar. Serviço é igual a amor. Olhando para esse texto, nós podemos compreender isso. Afinal, quem é capaz de servir alguém como um escravo? Que não seja através do amor. Quem é capaz de doar o seu esforço, a sua dedicação, o seu trabalho em favor de alguém que não ama? Sendo assim, eu posso entender que na essência de Jesus, na essência dessa palavra, olhando para o texto bíblico, que serviço nada mais é do que amar. Sendo assim, olhando para a linguagem atos de serviço, ela é uma linguagem do amor. Só que nem sempre ela é bem compreendida. Nem sempre ela é bem interpretada. Talvez você, que tem essa linguagem, como a linguagem primária, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Talvez quando você demonstra amor para a sua família, para as pessoas que você ama, para os seus amigos, familiares, você na maioria das vezes não é compreendido na forma com que você ama. Agora, você que conhece ou tem uma pessoa dentro da sua casa que tem essa linguagem, talvez você não saiba valorizar. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não compreendemos o que é serviço. E esse é o nosso desafio. Olharmos para a palavra, em paralelo com o livro, buscarmos responder isso. Por que nós não compreendemos? Por que nós temos essa dificuldade de entender esta linguagem? Porque ao final dela, se nós conseguirmos responder, talvez nós consigamos também valorizar o serviço, valorizar esta linguagem do amor. Por isso eu quero convidá-los a acompanhar um texto bíblico que nós usaremos como base para nortearmos esta mensagem. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 13. Faremos a leitura dos versos do 1 ao 17. João 13, 1 ao 17. O texto nos diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso,
derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu lhe estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou-se a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O texto a qual acabamos de ler narra uma história, talvez, na minha concepção, das mais lindas a respeito do serviço. Creio que todos vocês já um dia ouviram falar a respeito do lava-pés. Ouviram várias mensagens a seu respeito. Mas enquanto eu estava pensando qual texto poderia se encaixar melhor, foi esse texto que veio ao meu coração. E é interessante olharmos para ele porque João começa a narrativa dizendo: Jesus, sabendo que era chegado o seu tempo, amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Tão somente de afirmar isso, João descreve a atitude de Jesus. Sendo assim, podemos entender que João estava nada mais dizendo que, através das atitudes de Jesus, ele estava demonstrando amor. Se Jesus amou todos os seus discípulos, amou todos nós até o fim, em sinal disso, ele estava trazendo agora um ato de amor, atos de serviço. Essa linguagem que nós iremos estudar. Sendo assim, quero me embasar nesse texto para que juntos possamos compreender verdades a respeito do serviço, pois até mesmo os discípulos ainda não compreendiam. Vocês compreenderam o que eu lhe fiz? Vocês compreenderam o que eu acabei de praticar com vocês? Mas os discípulos não foram capazes. Se eles não foram, talvez nós também não entendamos. E a verdade é que talvez nós precisamos olhar com mais atenção a respeito dessa palavra, para então podermos compreender o que é esta linguagem do amor a atos de serviço. Até mesmo porque, como eu disse na introdução, talvez muitos de nós não saiba valorizar, não saiba reconhecer esta linguagem. Por isso, olhando para o texto que acabamos de ler, posso entender que a linguagem do amor, atos de serviço, em primeiro lugar, é expressada em silêncio. Pelos costumes da época, era dever de um escravo fazer aquilo que Jesus havia feito. Era dever de um escravo, assim, receber os convidados e lavar os seus pés. Geralmente, em uma casa onde fosse um pouco mais estruturada, havia uma pessoa encarregada para isso. Todas as vezes que chegavam seus amigos, convidados, esse escravo então pegava os seus pés, uma bacia, colocava os seus pés numa bacia, com uma vasilha, lavava os seus pés empoeirados, para tão somente assim você pudesse sentar-se à mesa. Mas é interessante que o texto vai nos dizer que Jesus é quem assume esta função. Jesus, mesmo sabendo que sobre ele havia toda a autoridade, Jesus mesmo sabendo que sobre ele havia todo o poder, Jesus era e é o Filho de Deus.
Sendo assim, Jesus poderia muito bem ordenar para que qualquer um fizesse isso. Mas o texto vai nos dizer que, mesmo assim, mesmo sabendo, assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Esta foi a atitude de Jesus. Em silêncio, sem dizer sequer uma palavra, Jesus se levanta, vai em direção àquela vasilha, tira sua capa e se veste como um escravo. Uma toalha em volta da sua cintura foi o que Jesus escolheu para passar os seus últimos momentos, para demonstrar o seu amor em serviço para aqueles homens. Lavou os pés daqueles homens empoeirados, para demonstrar um amor silencioso. A pergunta que fica ao meu coração é: por que os discípulos não levantaram e lavaram os pés uns dos outros? Por que os discípulos não fizeram isso com Jesus? Afinal, Jesus era o mestre. Jesus era digno de receber essa atitude de amor. A verdade é que eles ainda não estavam compreendendo o verdadeiro significado do Evangelho. Quando nós olhamos para esse texto, ele nos conecta com Marcos 10, que acabamos de ler no início. Os discípulos estavam vivendo ainda na perspectiva do mundo, na qual nós queremos apenas ser servido. Os discípulos estavam ali mais preocupados, talvez em comer, em se deliciar do banquete. Mas Jesus, durante a refeição, logo após terem comido, Jesus se levanta, sem dizer sequer uma palavra. E eu posso imaginar Jesus então fazendo isso, para que eles pudessem entender que esta atitude, o serviço, é expressada em silêncio. Jesus não pediu para que ninguém fizesse. Ele foi lá e simplesmente fez, sem dizer sequer uma palavra. Em um mundo onde o poder traz a oportunidade da fala, Jesus em silêncio demonstra amor através do serviço. Em um mundo onde o poder te dá a oportunidade de falar, de ser ouvido, Jesus em silêncio serve em amor. Por isso esse é o nosso desafio, de entendermos que esta linguagem é uma linguagem dos bastidores. Uma linguagem que age no silêncio. Talvez enquanto eu estou falando, você está lembrando das pessoas que têm essa linguagem. Pessoas que não dizem nada, mas estão fazendo. Pessoas que demonstram o seu amor nos bastidores, sem sequer dizer uma palavra. E é justamente por isso, é justamente por não ter palavras que talvez nós não consigamos compreender esta linguagem. Experimenta tirar uma pessoa que tem esta linguagem de perto de você. Vou usar um exemplo aqui da nossa igreja. Experimenta tirar as nossas diaconisas, que tanto nos servem em amor e de forma muito honrosa e muito bem. Experimenta tirar. Logo vocês perceberão que algo está errado. Agora, quantas vezes vocês as ouviram falar aqui na frente? Mas qual a diferença? Porque a palavra aqui é diaconia. No grego, o significado agora é servir, estar à disposição de servir à mesa. Então, todas as vezes que você olhar para o serviço, lembre-se que ela é uma linguagem silenciosa, que age nos bastidores, geralmente estão escondidas, ocultas. Por isso, muitas vezes nós não conseguimos valorizá-la. E é durante a nossa rotina, do nosso dia a dia, dos nossos afazeres que precisamos identificar. Porque ela se mistura. Ela se mistura com cada atividade do lar. Ela se mistura com cada ação. Uma simples atitude se mistura. Mas nós precisamos nos atentar. Afinal, Madre Teresa de Calcutá vai nos dizer uma frase que é importante. Nós não podemos fazer nenhuma grande coisa. Só coisas pequenas com grande amor. O que ela está dizendo é, olha, você não precisa fazer uma grande coisa, mas o que você precisa fazer são pequenas coisas, com grande amor. Essa frase dela define muito bem atos de serviço. Pequenas coisas feitas com grande amor. Eu me lembrei de uma mãe que está amamentando. Eu ainda não sou pai,
Mas eu posso imaginar o quão desafiador seja ter que acordar de madrugada para amamentar o seu filho. Em silêncio, na maioria das vezes. Simplesmente levanta em amor para servir o seu filho. E se eu e você estamos aqui hoje, é porque um dia uma mãe nos amou. Em silêncio, sem dizer uma sequer palavra. Os atos de serviço são pequenas coisas, com muito amor. Coisas talvez que nós não saibamos valorizar. Uma família que ama através do serviço. Um pai que acorda cedo e leva seus filhos. Esta é uma linguagem que demonstra que ela está em silêncio. Ela é transmitida, ela é expressada em silêncio. Somente quem é humilde o suficiente é capaz de exercê-la. Somente quem tem essa humildade no coração, como Jesus teve, em se prostrar como um escravo, é capaz também de compreendê-la. Os atos de serviço é uma linguagem expressada em silêncio, mas grita alto em amor. Quantas pessoas você não está trazendo à sua memória que tem essa linguagem? Que na maioria das vezes você não valoriza, porque elas agem nos bastidores. Em segundo lugar, Jesus pode nos ensinar através desse texto que a linguagem do amor, atos de serviço, precisa ser compreendida com maturidade. Podemos entender essa verdade quando Pedro está constrangido quando Jesus vai lavar os seus pés. Pedro diz: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Jesus rebate ele: olha, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Pedro então fala: olha, não lava só os pés, lava minha cabeça, lava minhas mãos, lava meu corpo inteiro. Pedro sendo Pedro. Mas Jesus diz: olha, o que eu estou fazendo agora, você não é capaz de compreender. Esse amor que eu estou demonstrando agora, através dessa atitude silenciosa, você ainda não é capaz de entender. Você será capaz de entender mais para frente. E é justamente isso que acontece. Os discípulos ainda estavam vivendo na perspectiva do mundo, do reino, a qual o mais importante era ser servido e não servir. Pedro ainda estava vivendo nessa perspectiva. Para Pedro talvez, serviço era para os escravos e não para eles. Mas quando nós vamos mais para frente, alguns dias para frente, no Pentecoste, onde todos os discípulos são cheios pelo poder do Espírito Santo, o grande ministério daqueles homens se inicia. E eles começam a servir uns aos outros, a comunidade, as pessoas, a sociedade. Naquele momento, quando eles são cheios do amor de Deus, cheios, visitados pelo Espírito Santo, eles são capazes de servir. O que me faz entender que esta linguagem precisa ser compreendida com maturidade. Nós precisamos entender que, às vezes, nós não valorizamos porque nós não temos maturidade. O autor traz uma história acerca de um jovem que está morando sozinho agora. Ele decide sair da casa dos seus pais para viver uma vida solitária. E no diálogo com o pastor Gary Chapman, há uma pergunta que eu achei interessante. Gary Chapman diz para o jovem: olha, você reconheceu o amor na sua casa? Você sabe que você é amado pelo seu pai e pela sua mãe? Você tem essa certeza? A resposta do jovem é: eu tenho certeza absoluta de que eles me amaram e de que eles me amam. Gary Chapman pergunta: mas por que você tem tanta certeza? Porque somente hoje, quando eu não mais os tenho à minha volta, é que eu sou capaz de compreender tantas coisas que eles faziam por mim. O que Gary Chapman está querendo dizer com esta história é que muitas vezes nós só valorizamos esta linguagem do amor quando a perdemos. Enquanto eu estava escrevendo esta mensagem, me veio uma pessoa a quem amei muito. Meu Dichan. Dichan em japonês é avô. E eu pude lembrar dele porque, olha, eu nunca vi ele falar um eu te amo, nem sequer para a esposa dele.
Para os netos, então? Mas eu me recordei que todas as manhãs, fazia chuva, sol, frio, ele acordava cedo. A primeira coisa que ele fazia era ligar o seu Monza velho, porque era álcool. E para aqueles que tiveram um carro a álcool sabem muito bem que precisa deixar ele esquentar um pouco, para que o motor possa funcionar. E a primeira coisa que ele fazia era isso, ligava o Monza velho. Depois, esquentar o nosso chá mate, com muito açúcar, porque era assim que eu e meu primo gostávamos. E eu pude lembrar dessa história. Só que eu nunca tive essa percepção que eu estou tendo agora. Meu avô demonstrou amor em silêncio. Com muito amor, ele todas as manhãs ligava o seu Monza velho. Preparava o chá mate que tanto eu e meu primo gostávamos, para depois nos levar para a escola. Sem dizer sequer uma palavra. E esta linguagem é capaz disso. Só que nós precisamos nos atentar, compreender que precisamos ser maduros o suficiente para compreender esta linguagem que age no silêncio. Infelizmente, esta linguagem só será evidente quando alcançarmos maturidade. E ela poderá vir quando a pessoa estiver aqui ou quando ela não estiver mais. Qual escolha você fará? Qual opção você irá escolher? Valorizar hoje enquanto há tempo? Ou esperará a pessoa partir para ficar apenas a saudade? Muitas pessoas talvez dariam de tudo para voltar no tempo para dizer um muito obrigado. Muito obrigado pelas pequenas atitudes de amor que foram feitas e ditas em silêncio. E normalmente quem tem essa linguagem, normalmente é uma pessoa que demonstra amor através do serviço, ela se fere. Justamente porque é nos bastidores. E pela falta de maturidade das pessoas que moram com ela, que convivem com ela, que amam a vida dela, é que ela se fere. Porque ela faz tanto diariamente. Ela acorda cedo, ela prepara o café, ela organiza a casa, ela sai para trabalhar. Essa pessoa, na maioria das vezes, não é reconhecida. Porque nós temos o erro de perceber que essa linguagem ela é uma obrigação da vida, da manutenção da vida. Errados estamos nós se pensamos assim. Porque isso nada mais é do que amor. Enquanto eu estava escrevendo, eu tive que parar um tempo. Chegar para minha esposa e dizer: olha, querida, eu quero agradecer a sua vida e honrar a sua vida. Porque quando nós morávamos em Dourados, pelo fato de eu ser um pouco mais atarefado, eu não ajudava nos deveres de casa. E olha, aqui em Campo Grande, onde eu tenho mais tempo um pouco, eu aprendi a fritar 2 ovos. Com pequenas coisas nós começamos, não é mesmo? Mas eu tive um tempo de valorizar a sua vida. De dizer muito obrigado. Como ela estava na academia do Corpo de Bombeiro, eu precisei aprender a passar farda. Coisas que eu nunca imaginei que eu faria. Porque nos momentos que ela estava mais corrida, eu também precisava ajudar. E isso me fez ter um pouco mais de maturidade. A compreender que esta linguagem é agida no silêncio, mas ela precisa ser compreendida com maturidade. Por isso, cuidado com as críticas. Cuidado com as reclamações. Porque uma reclamação para aqueles que têm essa linguagem como primária, soa como: olha, você não me ama. Você não me ama. Porque você não me valoriza. Eu faço tantas coisas para você e você não me ama. Por isso, tenha maturidade para reconhecer que são nas pequenas coisas que as pessoas que têm essa linguagem demonstram amor. Eu amo me receber palavras de afirmação. Esta é a minha linguagem primária. Mas eu amo demonstrar amor através do serviço. Tenho mais facilidade. E eu sei o quanto é penoso, o quanto é desafiador. Porque muitas vezes ela pode ser uma linguagem não compreendida.
Vimos então que a linguagem atos de serviço é uma demonstração do amor expressada no silêncio, mas também é uma demonstração do amor compreendida com maturidade. E em terceiro lugar, nós veremos que a linguagem do amor, ela precisa ser mutuamente praticada. E eu posso me assegurar disso quando nós olhamos para o verso 14 e 15, que diz: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus está dizendo: olha, eu mesmo sendo o Senhor, mestre, eu lavei os pés de vocês. Agora vocês devem lavar os pés uns dos outros. Mas eu dei um exemplo tão somente, para que vocês façam da mesma maneira. O que Jesus está dizendo aqui, olha, o serviço só tem valor quando ele é praticado de forma mútua. Atos de serviço não é diferente das demais linguagens. Atos de serviço deve dar, mas também deve receber. Da mesma maneira que palavras de afirmação que devem ser ditas, devem ser escutadas, atos de serviço deve ser mutuamente praticado. Jesus nos demonstra isso. Apesar de todos nós termos essa consciência, porque nós sabemos que devemos ajudar, que devemos fazer. Hoje, diante da correria do nosso dia a dia, onde ambos trabalham normalmente, precisamos entender que deverá haver participação mútua. Os filhos ajudarem seus pais, os pais ajudarem seus filhos, marido ajudarem suas esposas, esposas ajudarem seus maridos, amigos se ajudarem. É por meio desta linguagem, atos de serviço, que nós precisamos trocar amor. Principalmente para aqueles que têm essa linguagem como linguagem primária. Mas é interessante porque corremos o risco de exigir algo em vez de pedir. Eu disse isso na semana passada, mas é necessário, eu achei importante dizer. Quando nós pedimos algo, nós queremos e damos à pessoa o direito de escolha. Se é um pedido, ela pode dizer sim ou não. E quando nós pedimos, nós estamos interessados na ajuda da pessoa. Olha, por favor, você pode me ajudar? Eu estou precisando de um amor, de um ato de serviço seu. Agora, quando nós exigimos algo, nós já não damos mais o direito de escolha. Passamos assumimos agora um perfil de autoritário. Quando nós exigimos que a pessoa deve fazer, a comunicação, já não vai dar mais certo. O pedido indica que a outra pessoa tem algo que ela pode nos ajudar. A exigência significa que nós queremos o que ela pode fazer para mim. Um lado totalmente egoísta. O pedido dá à pessoa o direito de se sentir amado. A exigência de se tornar capacho. E é justamente como pedimos é que as pessoas vão entender se elas realmente são amadas ou se elas são capacho, se são escravas. E é a nossa responsabilidade, a sua responsabilidade, fazer com que as pessoas se sintam amadas. Afinal, esse é o propósito dessa mensagem. Talvez o maior engano é achar que, porque você não convive com alguém que tem essa linguagem, que você não precisa servir as pessoas, ou servir uns aos outros. Essa linguagem é uma linguagem da manutenção. Precisa ser dialogada, precisa ser trocada. E apesar dessa linguagem ser dita em silêncio, expressada no silêncio, precisa haver diálogo, acordos, combinações. Amós 3:3 vai dizer isso. É possível duas pessoas caminharem juntas se não houver acordo? É impossível. É impossível você caminhar com alguém que não pensa igual a você, que não tem os mesmos pensamentos, acordos que você tem. Por isso, entrem no diálogo, conversem, se acordem.
tenham tempo de falar o que é importante um para o outro. Olha, eu me sinto amado dessa maneira. Quando você faz isso, quando você olha, meu bem, quando você lava a louça. Lá em casa a louça é minha. Minha esposa ama que eu lave a louça. Na verdade, ela odeia lavar a louça. Mas se ela odeia, eu não me importo. Por que eu não posso lavar? São acordos. Acordos que nós estabelecemos de forma saudável, de forma madura. E nós precisamos entender que é diante de um diálogo que os acordos acontecem. E talvez pela falta do diálogo, não há acordo, não há combinações. E talvez a sua casa esteja um caos hoje, porque você não tem coragem de expressar. Você que tem essa linguagem primária, precisa dizer, olha, por favor me ajude, por favor, eu me sinto amado ou amada dessa maneira. Tenham tempo de se dialogarem. Não haja somente no silêncio. Seja maduro em saber conversar. Estabelecer um diálogo, em chegar a um acordo. Diálogo sempre será o melhor caminho. Sempre. Sempre será. Eu quero concluir com um versículo que está ao final do texto que acabamos de ler. Jesus vai encerrar todo esse cenário, dizendo assim: agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês compreenderam um pouquinho do que é o serviço, felizes serão se as colocarem em prática. Tudo que é dito aqui no púlpito, tudo que a palavra do Senhor revela, ilumina o meu coração, ilumina o coração do pastor Wagner, das pessoas que sobem aqui, serão meras palavras se não forem praticadas. E é mais ou menos isso que Jesus está dizendo: olha, você que praticar, há uma recompensa. Lembra no início que eu disse, olha, talvez quando nós pensamos em serviço, nós pensamos em recompensa? Olha como Deus é bom. Há uma recompensa para aqueles que praticam amor. Há uma recompensa para aqueles que servem uns aos outros. E sabe qual que é essa recompensa? Felicidade. É impossível você conviver num ambiente onde as pessoas se sirvam umas às outras e não ter felicidade. É impossível. Quando nós nos dedicamos em amor a servir a nossa família, com toda certeza a felicidade estará lá. Não estou dizendo que não vai haver algumas briguinhas, mas estou dizendo que a felicidade se estabelecerá lá. É Jesus dizendo isso: olha, agora que vocês sabem dessas coisas, agora que vocês sabem a importância do serviço, o real valor do serviço, felizes serão se as praticarem. Por isso nosso desafio é sair daqui entendendo esta linguagem, compreendendo esta linguagem. Talvez enquanto eu estava falando, você começou a trazer ao seu coração o quanto você não valoriza, o quanto você não reconhece. Isso pode fazer com que o tanque do amor dessa pessoa se esvazie. Nenhum relacionamento se termina de uma noite para outra, mas é pela falta dos pequenos gestos em grande amor. Nenhum relacionamento termina com um filho do dia para a noite, pelas faltas dos pequenos gestos. Talvez o seu filho não saiba entender hoje, mas um dia ele saberá. Um dia ele conseguirá ter maturidade o suficiente, assim como você teve. O desafio aqui hoje é expressar valor, é reconhecer valor para as pessoas que dedicam amor através do serviço. E como na semana passada, eu não quero deixar o desafio para amanhã,
que você possa fazer isso hoje. Talvez a pessoa que você precisa reconhecer esteja aqui, mas se ela não estiver, mande uma mensagem. Diga: olha, fulano, muito obrigado, porque eu sei o quanto você me ama, e eu sei por que você faz isso. Seja específico. Seja específico em dizer como você sabe, porque para ela é muito importante. Agora, você que tem essa linguagem do amor, talvez você se sinta desvalorizado. A verdade é que nós precisamos primeiro dar do que receber. Eu sei que é um desafio, mas experimente também dialogar. Experimente também falar. Olha, eu me sinto amado desta maneira. Eu me sinto importante quando você faz isso. Esse é o nosso desafio hoje. E quando essa canção estiver sendo entoada, que você tenha liberdade em fazer isso. Se você quiser se colocar em pé ou ficar assentado, fique à vontade. Nós teremos um tempo para reconhecer, para valorizar esses atos de serviço que são feitos em amor. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir
pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Senhor, nós agradecemos a Ti porque nós hoje podemos compreender o verdadeiro significado do serviço. Isso somente porque podemos ter um exemplo, o maior exemplo que pisou neste mundo. E o Seu nome é Jesus Cristo, e nós o adoramos por isso. Glorificamos o Teu nome por isso, por um dia, em amor, nos dar o Seu único Filho, para que possamos compreender o amor, e não somente o amor, mas também o serviço. E agora, de forma muito especial, eu quero orar por cada um que aqui está. Talvez existam pessoas aqui que não tinham essa percepção, a compreensão de que elas não valorizavam as pessoas que demonstravam amor através do serviço. Que o Senhor as ajude, cada uma delas, a valorizar, a reconhecer, a demonstrar amor também para com essas pessoas. Agora, se existe alguém que está com seu coração talvez entristecido, porque faz tanto, demonstra tanto, mas não é reconhecida, que o Senhor tenha liberdade em visitar essa pessoa, e que ela se sinta, em primeiro lugar, amada pelo Senhor, e que o Senhor também possa trazer harmonia, felicidade sobre a sua casa. Nós agradecemos ao Senhor porque nós temos o privilégio, a oportunidade de sempre sermos ministrados através da Sua palavra, de sermos alguém e nos tornarmos uma pessoa melhor. E é isso que a Sua palavra faz conosco. Que o Senhor nos ajude a sermos essa pessoa, uma pessoa que entenda o serviço e sirva uns aos outros em amor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.